Boa tarde a todos. Hoje teremos uma presença especial, Silvia Lakeland, que tem muitas histórias para contar para a gente. Silvia, você agora chama Shira, que história é essa? E você está em Israel, não está mais no Brasil. Conta para a gente que história é essa. Seja bem-vinda primeiro. Antes de mais nada, boas-vindas. Olá, olá para todo mundo. Olá para a turma toda do Self Healing. E olá, São Paulo. Olá, Brasil. De fato, agora o meu nome é Silvia Shira, porque Shira quer dizer canção, quer dizer melodia. É uma palavra divina e está ligada realmente à minha posição e à minha vinda para Israel. Estou aqui em Israel, em Jerusalém, e não tenho que dizer que estou felicíssima de estar aqui. Esse é o melhor lugar e é o lugar onde eu tinha que estar depois da minha peregrinação pelo mundo. Então, pronto. Seja muito bem-vinda, e eu sei que você Obrigada. tem andado em muitos lugares, né? Exato. E eu sei também que você tem uma longa história, né? Que você quase ficou cega nos anos 90. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência, como é que Bom, você superou essa fase? Essa é uma história muito conhecida já. Nem todo mundo. Já contei essa história com várias versões, mas a verdade é que aquilo que nos interessa aqui é que em 92 eu comecei a ficar cega. Uhum. E isso de um trabalho como consequência de um herpes zoster que pegou todo o meu rosto do lado esquerdo e eu pegou então o olho, saltou fora, realmente foi muito dramático, foi uma situação muito complicada e que depois de 6 meses a herpes estava resolvida, mas logo em seguida eu percebi que eu tinha alguma coisa errada na minha visão. Fui no médico e descobri que eu tinha um furo na retina. Então, tive um rompimento da retina exatamente no foco do olho esquerdo. E realmente o negócio foi muito feio, eu levei um susto muito grande. E é claro que eu vou no médico e o médico me diz, olha, imediatamente existe uma técnica moderna que pode ser resolvida do teu problema do olho. E depois de vários médicos que disseram que não havia nenhuma solução, encontro esse médico e ele faz a cirurgia. Ele faz a cirurgia, só que ele faz a cirurgia com anestesia geral e, ao fazer a cirurgia, ele examina também o olho direito. Resultado, o que acontece é que eu passei 25 dias depois da cirurgia com os olhos tampados, com um gás que tinha que entrar no meu olho e o gás ia resolver o problema do olho. Ele me disse que tinha 95% de chance de sucesso e, claro, 25 dias depois ele falou, olha que pena, você é dos 5% que não deu certo. Então, você sabe a minha alegria sobre isso, de repente eu volto. Eu, nessa época, morava em Portugal, eu vim para o Brasil para fazer essa cirurgia, volto para Portugal e um mês depois eu não estou enxergando nada. Vou correndo no meu médico, no meu oftalmologista, ele me examina e fala, o que você fez na tua viagem? Eu conto o que eu fiz, ele falou, olha, o fato do médico ter mexido nos 2 olhos, você está com cataratas por cima do descolamento da retina e o que vai acontecer é que você vai ficar cega em 3 anos. Diagnóstico definido, ele falou, se organiza, porque daqui a 3 anos ou 4 você vai estar cega dos 2 olhos, porque não dá para operar a sua catarata. Porque operando as cataratas de uma retina já trabalhada e uma retina já tocada, você vai ficar cega total. Então, você tem que torcer para que a retina, a tua catarata não cresça demais. Mas o teu olho esquerdo já está perdido, você não enxerga mais nada com o olho esquerdo. Bom, isso foi um diagnóstico que me deixou realmente completamente perdida, mas eu não aceitei, porque eu falei,
por que que aconteceu isso? Se aconteceu com o olho esquerdo, pode acontecer com o direito. Ah, o problema é idiopático. Idiopático significa que nós não sabemos a origem nem a consequência. Resultado, eu comecei a andar de médico em médico procurando outras soluções, nenhuma solução na medicina tradicional, vou para a medicina chinesa. Procuro na medicina chinesa alternativas, não encontro. Começo a procurar alternativas por todos os lados, nada. Então, o que que acontece? Um dia eu vou a um seminário da Unipaz, nessa hora eu já estou começando a minha vida espiritual mais desenvolvida com a Unipaz, procurando instruções de paz e tudo mais. Num seminário da Unipaz, encontro uma amiga que me recomenda o livro do Meir Schneider. Ela falou, você já ouviu falar no Meir Schneider? Eu falei, não. Ela falou, pois é, o Meir Schneider tem um livro, por que que você não lê o livro? Ao que eu digo, meu Deus, como é que eu vou ler este livro se eu não estou enxergando nada? Porque nessa altura, nós já estamos no ano 2000, eu já estou praticamente cega e não estou enxergando mais nada, nem televisão, nem dirigir, nem eu não posso fazer mais nada com os meus dois olhos. Então, eu faço, o que que eu faço? Eu pego o livro do Meir Schneider, o livro é uma lição de vida, que chamava o livro, e leio o livro, mas isso porque uma amiga veio passar um fim de semana comigo e me leu o livro. No domingo de manhã, nós lemos o livro e ela comenta comigo, o que que você achou do livro? Eu falei, olha, eu achei uma loucura, eu preciso falar com o Meir Schneider. Ela falou, e por que que você não fala? Um telefone em cima da mesa, eu pego o telefone e ligo para o Meir, domingo de manhã. Ligo para o Meir Schneider, me identifico, ele atende o telefone e eu conto a história em 30 segundos e ele diz, não se preocupe, venha para cá, venha para a Califórnia, em 6 meses você está enxergando. Eu falei, esse cara está louco. Como é que pode? Sem me ver, sem ver documento nenhum, sem nada, já achar que pode me dar a visão. Eu explico para ele que eu tenho que ir para Londres e ele diz, olha, não precisa vir para a Califórnia, eu também estou indo para Londres, você sabe que horas são? Eu falei, não, ele falou, são 5 horas da manhã. Eu esqueci a história do fuso horário. Então, 5 horas da manhã, eu estou ligando para ele. E ele diz, eu estou aqui fazendo a mala para ir embora para Londres. Falei, tudo bem. Ele me deu o telefone de Londres e eu fui encontrar com ele em Londres. Não vou contar todos os detalhes de momentos de grande sincronicidade que aconteceram ao longo do caminho. O fato é que eu conheço o Meir, ele me examina. Foi uma sessão incrível, sabe, dessas que tem 3 assessores me segurando de todo lado, todo mundo e eu tentando entender o que estava acontecendo. Um dia de chuva, nós entrando, e eu tudo molhado, ele me fazendo pular no meio da grama, molhada, enfim, aquelas coisas que nós conhecemos do Meir, e ele me diz assim, olha, eu vou te ensinar as técnicas e a partir de agora você simplesmente faça os exercícios. Um dia você vai saber que está na hora de operar as cataratas, porque o que você precisa fazer é reforçar a tua visão, reforçar os teus olhos, reforçar toda a estrutura dos teus olhos e operar as cataratas. Depois logo se vê. Eu não perguntei quanto tempo levava, não perguntei quanto tempo cada exercício, coisas que todos me perguntam sempre. Quanto tempo vai levar para mim melhorar a minha visão? Quantas vezes eu tenho que fazer o exercício? Eu não perguntei nada para ele. Eu simplesmente fui para casa e assumi 2 funções. Uma, resolvi fazer o curso dele, e que ele ia fazer naturalmente ao longo do tempo, e comecei a fazer os exercícios. Porque ele me deu fé, ele me fez acreditar que havia uma possibilidade. Muito bom. Em resumo, eu fiz 3 anos,
Durante esses 3 anos que eu estava em Portugal, eu seguia o Meir. Ele dava um curso na Inglaterra, eu ia lá fazer o segmento A no curso Inglaterra. Depois eu fui fazer o segmento B no Brasil, quando nós nos conhecemos. Voltei a fazer o segmento. Eu sei que eu fiz o curso inteiro cega. A tal ponto eu estava cega que quando o Meir dava o curso, eu estava lá com os óculos. E a turma perguntava, mas como que ela usa óculos e nós não podemos usar óculos? Ah, porque não faz a menor diferença. Coisas do meio. Resultado, fiz o curso inteiro, e eu fazia, durante 3 anos, 4 horas de exercícios por dia. Eu começava às 6 horas da manhã com o nascer do sol e ficava até a hora do almoço. Depois do almoço, eu ia para uma clínica de medicina chinesa, onde eu aprendi a fazer massagem e todas as técnicas da medicina chinesa, porque eu ia ser uma massagista cega. Esse era o meu plano, que se não desse certo, eu ia ser uma massagista cega. Se desse certo, eu ia recuperar a visão. Resultado, 4 horas trabalhando como massagista e aprendendo a fazer todos os trabalhos, a fazer reflexologia, começando a acupuntura, enfim, aquelas coisas todas. Eu estava também fazendo exercícios. E com isso, depois de 3 anos, um dia eu fui ao optometrista da loja, que me olhou e me disse, Silvia, por que você não opera esses olhos? Os teus olhos estão fantásticos, só que você está completamente cega com essas cataratas. Então eu disse, está na hora, recebi o recado, Hashem me deu o recado e recebi uma mensagem divina de que estava na hora de operar. Fui para o Brasil, escolhi o médico, operei e a minha visão voltou. Depois eu fiz uma primeira operação de um olho, depois a outra, e com isso eu recuperei a visão e comecei a minha vida. Então, nesse percurso, conheci o Meir, trabalhei com o Meir, e assim que eu me formei, que voltou a visão, eu voltei a fazer o curso inteiro do Meir, já enxergando. Então, eu fiz o curso do Meir 2 vezes, porque eu fiz uma vez cega e uma vez enxergando. Aí fui para São Francisco, fiz a especialização na área de visão, quer dizer, entrei mais para a área completamente de visão, e, claro, fiz todas as 500 horas de trabalho com Meir e me formei como instrutora e como educadora de visão, educadora corporal. E foi assim que eu conheci, e conheci com isso todo mundo do self-healing, que me ajudou muitíssimo. Entre eles, a Bia, que me deu o curso, ela foi quem me deu a segunda etapa, a Fernanda, que me ensinava os exercícios, enfim, a Odete, que entrou na parte do corporal, você entrou na parte corporal. Então, devagarinho, eu fui acumulando tudo isso e está aí a história. E, na verdade, assim, o que você está contando é que, devido a uma situação que você se passou, o olho não tinha uma estrutura para poder passar por uma cirurgia de catarata, né? Não, porque essa é a base. Fortaleceu o olho para que ele pudesse ir para a cirurgia de catarata. Exatamente. Quer dizer, o conceito todo e isso foi o que eu aprendi, e isso é o que é extremamente importante, é conseguir transformar um corpo que está completamente cansado, exausto, tenso, e reforçar, então, a circulação sanguínea, a respiração. Então, eu trabalhei muito em todos os sentidos. Eu trabalhei o corpo inteiro, não só os olhos, mas o corpo inteiro, mas sempre com enfoque da compreensão. E isso somado a toda essa somatória do self-healing com a Unipaz, com o CIT, com o Colégio Internacional de Terapeutas, onde eu me formei,
com uma série de trabalhos que me deram um reforço espiritual, que isso também era muito importante para reencontrar dentro de tudo isso uma razão de ser e uma missão de vida. Então, aí segue tudo. É muito importante, né, deixar claro que quando a gente pensa em visão, não é apenas os olhos, né? Ah, É uma integração de olho e corpo, e os dois trabalham em conjunto. E você está falando também, você está indo além, que mexe também com o corpo espiritual, né? E com o emocional. absolutamente, absolutamente. A visão está muito ligada com o emocional, porque quando a gente não enxerga direito, o nosso emocional não fica bem, o nosso coração não está em paz, né? Então, Exato. trabalhar com visão não é apenas fazer um movimento Não, lá, não, né? longe disso, Ele longe vai disso. muito além, é um trabalho muito profundo. E ele Você é um sabe que eu trabalho tenho de agora, corpo e alma, né? De coração. é, você sabe que eu tenho agora um paciente que tem 92 anos. Então, e ele está com problema de visão, está com uma degeneração macular e com glaucoma. Então, com esse perfil, ele veio falar comigo e começamos a trabalhar. Então, ele me perguntou quantas sessões eu preciso para melhorar a minha visão. Em quanto tempo eu vou resolver a minha situação? Então, você, quer dizer, é uma coisa tão. O conceito básico de que você toma os comprimidos e resolve o problema, que você está com um resfriado e você toma o antibiótico e ele vai melhorar, esse conceito não funciona com a visão, não funciona com o corpo. Quer dizer, estamos falando de terapias naturais, e a terapia natural é fazer uma autorrecuperação. É a pessoa vai se recuperar sozinha, com nossa Nós sermos ajuda. agentes participativos da nossa Exatamente, saúde, né? Não exatamente, delegar a nossa saúde para uma outra pessoa. Isso exatamente. não impede que nós não estejamos dando valor aos profissionais da saúde, né? Ao contrário, todos eles são Não, é um trabalho vital. Eu devo dizer para você que o trabalho e a parte de investigação científica da área da medicina e da oftalmologia aqui em Israel é fantástica. Todos os dias tem novidades, todas as horas tem inovações. As inovações da medicina são para serem respeitadas, aprovadas e acompanhadas. Mas tudo isso não substitui a postura do indivíduo, que tem que ter um elemento, primeiro, coragem. Se ele não tiver coragem, se ele não tiver o sentido da paciência para fazer, e, sobretudo, a perseverança, porque você acha que saber os exercícios é uma coisa, mas depois, se você não faz, não resolve. Quer dizer, quando eu digo para os meus pacientes, para os meus clientes, para os meus amigos, quando eu digo são 4 horas de exercício que eu fazia todos os dias, não acreditam, dizem, mas como 4 horas? É 4 horas. Eu começava no nascer do sol, quando eu conseguia enxergar um pouco de luz, que era o sol que a catarata me deixava ver, e eu fazia exercício até a hora do almoço, quando o sol estava a pino. Exato. Então, era um trabalho contínuo, contínuo. E quem olha de fora acha assim um absurdo falar em 4 horas, mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu gosto de reforçar é assim, uma vez que você vai incorporando o self-healing, você deixa de fazer self-healing para ser self-healing o tempo todo. Exatamente. Então, às vezes, É o dia inteiro. quando É, a gente fala 4 horas, muitas vezes a gente pensa numa coisa contínua como você fez, mas não obrigatoriamente tem que ser. Pode ser 5 minutos aqui, 1 minuto ali, 10 claro, lá. claro. O somatório de tudo ao longo do dia é que vai fazer a diferença. Não E, é? e faz uma enorme diferença quando você tem essa consciência de que você passa a ser self-healing. Quer dizer, você passa a viver a tua postura
em relação à vida, no sentido de uma autocura. Você quer se curar, você quer estar bem, então você vai estar bem fazendo isso o dia todo. Você O dia todo, dentro, né? envolvido na tua postura, na tua realidade. Exato. Quer dizer, como você senta, como você anda, como você conversa, a tua postura, tudo muda quando você tem uma visão do que quem você é. Depois de você ter contado tudo isso, né? Você acha que você tem sido coerente com toda essa sua missão de vida? Porque a gente sabe que você, quando estava em São Paulo ou em Portugal, sempre estava dando workshops, dando aulas. Tem muita gente que te conhece do Parque do Ibirapuera em São Paulo, também daquela época. E você tem sido coerente com essa missão de vida em Israel? Qual que é a sua missão hoje em Israel? Veja, a minha missão nunca mudou. Nunca mudou a partir do momento em que eu tomei consciência de mim mesma, que foi quando começou a minha cegueira. Do momento em que eu comecei o meu problema de visão, e comecei a entrar dentro do campo de achar um caminho de desenvolvimento para melhorar a minha visão, e isso foi quando eu comecei, depois do Meir, e comecei o self-healing, eu comecei a perceber que era muito importante não só você aprender para você mesma, mas aprender para o outro, que era muito importante dar e não receber. Então, eu comecei um trabalho voluntário, intelectualmente voluntário, porque eu comecei... O que aconteceu? Quando eu voltei, por exemplo, para a clínica, eu estava trabalhando nessa clínica. Nos intervalos da clínica, que eu não tinha massagem para fazer, eu pegava todo mundo que estava na recepção da clínica e dava aula de visão. Eu comecei a ensinar eles a fazer exercícios de visão. Eu encontrava uma pessoa, eu começava a ensinar como é que tinha que fazer. Eu comecei a perceber que a reação era incrível, as pessoas queriam saber, queriam conhecimento. Então, isso foi crescendo e eu comecei um trabalho voluntário, e esse foi o trabalho que eu comecei quando eu cheguei em São Paulo, quando eu comecei a minha visão e comecei a recuperar a visão. Foi uma loucura. Eu comecei a enxergar, eu ia para o parque fazer o meu trabalho de visão. Então, só o trabalho do parque foi um trabalho voluntário enorme no Ibirapuera e na Água Branca. Foi um trabalho que, no final de 10 anos, eu tinha 15 mil pessoas que eu tinha atendido. E não é atender uma pessoa que vem uma vez e vai embora. Eu tenho gente lá no parque que continuou anos a fio. Tanto é que hoje, por exemplo, eu tenho pessoal do parque em contato com o WhatsApp o tempo todo. Quer dizer, o tempo todo, semanalmente, eles saem de férias, voltam de férias, me mandam abraços, contam para mim, eu mando notícias, eu reclamo porque esqueceram o tapa-olho. Enfim, a vida com... E isso foi levando um trabalho voluntário muito grande, e a minha missão, desde o primeiro dia que eu recuperei a visão, e eu pedi essa missão do ponto de vista divino, eu falei com Hashem, e veio a resposta que eu tinha que contar a minha história, contar a minha experiência, porque isso ia fazer o testemunhal para ajudar outras pessoas a melhorarem. E esse foi o meu caminho, e é até hoje o meu caminho. A minha missão é ensinar as pessoas a melhorar, a mostrar que é sempre possível enxergar melhor, é sempre possível ser melhor, e tudo que eu vou aprendendo diariamente na minha vida, porque eu sou uma pessoa que continuo estudando, tudo que eu aprendo, eu passo para frente, eu passo adiante. Então, essa é a minha missão. Então, a missão foi, por exemplo, eu queria lembrar disso, que tudo isso que eu tenho, eu fiz um site, e esse site existe desde, eu acho que 15 anos que existe esse site, em inglês e português,
que todo mundo pode consultar com artigos, com exercícios. Eu fiz exercícios na televisão, no YouTube, inclusive aqui em Israel, também já estou começando a fazer entrevistas e tem entrevistas minhas no YouTube já sobre visão. Entende? Quer dizer, a missão continua, a perspectiva continua e vai ser até o fim. Até o fim, enquanto eu puder estudar e aprender, eu vou estar ensinando. E tem algum outro trabalho que você esteja fazendo aí em Israel, em Jerusalém hoje, que você queira contar para o pessoal? Eu quero contar um trabalho que é muito lindo, porque Israel é totalmente diferente de todos os perfis. Eu, quando cheguei aqui, achei que em 6 meses eu falava hebraico, que eu ia começar a montar uma empresa rapidamente, uma clínica. Não é nada disso. Bom, eu vou falar hebraico daqui a uns 10 anos, eu vou ter... Todas as minhas perspectivas são completamente diferentes, porque aqui esse povo é completamente diferente. Mas uma coisa que eu descobri foi que logo no começo, um mês depois que eu já estava aqui, eu comecei a trabalhar num lar de idosos. Não é bem um lar, mas é o pessoal vai morar lá. Então, ele é um prédio muito perto da minha casa e eu fui lá e me ofereci a fazer um trabalho voluntário. Muito bom, lá fui eu, comecei a fazer, eu tinha 3 alunos, 2 alunos, 3. Hoje eu tenho 20 alunos, vou 2 vezes por semana. No dia que eu não posso ir por qualquer razão, todo mundo me telefona por que eu não fui. E são todos velhinhos, são todos idosos. Então, a minha aula de visão é sentada. Todo mundo sentadinho em volta da mesa. Eu tenho 20 pessoas e alguns levantam. No meio do caminho eu levanto e alguns levantam, outros ficam sentados, porque tem macas, tem cadeiras. Eu já tive paciente de 102 anos. Olha que lindo. Uma maravilhosa, uma ex-enfermeira que acabou por falecer, tinha 102 anos. Ela vinha com oxigênio, com tubos, numa cadeira de rodas, mas vinha fazer exercícios porque ela queria melhorar a visão. Imagina. Então, eu tenho pacientes. Então, o perfil dos meus pacientes nesse momento ficou um perfil muito mais de idosos, porque, de fato, em Israel, basicamente, os jovens não têm tempo, porque não tem aqui estruturas de apoio. Então, as mães estão super ocupadas com os filhos, os pais também, todo mundo ocupado. Então, é muito difícil para as pessoas acharem tempos para se ocuparem de si próprios. Agora, o problema é que os jovens todos andam de óculos, todo mundo. Aqui há uma mentalidade muito médica, porque existe uma estrutura médica excelente. Então, qualquer coisa, você vai no médico e o médico te manda fazer as coisas e pronto. Então, vai no oftalmologista e ele vai colocar óculos imediatamente. Então, crianças muito jovens estão de óculos já, e óculos, lentes de contato multifocal, óculos multifocais, é tudo do mais sofisticado e moderno do ponto de vista da oftalmologia, segue por ali, mas nada dentro do campo da medicina, das terapias naturais. Aquilo que nós fazemos não tem absolutamente nada sendo feito aqui. O Meir vem para cá de vez em quando, mas ele vem uma vez por ano, mas ele vem muito restrito dentro do grupo dele, ele faz lá os seminários, os projetos e vai embora. Quer dizer, não existe uma penetração muito maior em termos de divulgação e de atividade aqui, mas o meu trabalho voluntário tem me dado um enorme prazer. Os meus velhos, os meus idosos estão melhorando. Eu tenho uma que foi fantástico. Um dia ela me telefona, minha aluna que mora lá no Beit Balev.
ela me telefona e diz: Silvia, estou preocupadíssima porque eu estou vendo duplo e o médico me disse que nunca mais eu vou ver em ordem. E eu não posso dirigir o carro. E eu dirijo e eu não posso viver sem carro. Eu falei, bom, vamos lá. Fizemos exercício. Ela é disciplinadíssima como eu. Resultado, 4 sessões e ela passou a ver normal e continua dirigindo. E com todos os diagnósticos possíveis. Tem uma outra que também esse meu trabalho voluntário, ela está fazendo. Ela chegou e me disse: estou com glaucoma nos 2 olhos e estou ficando cega. E eu provei para ela que ela ainda tem visão periférica. Então, ela não, embora o médico diga que ela está cega e ela não pode enxergar, ela está fazendo visão periférica. E está melhorando a visão periférica, porque nós brincamos de exercícios periféricos. O que você está contando aqui para a gente, Silvia, é só uma comprovação, né, que não existe idade para a gente melhorar. Não, né? não. E o trabalho do self-healing sempre pode criar novas possibilidades, né? E lembrando que a neurociência está provando cada vez mais de todos esses potenciais que nós temos internamente, mas nós não usamos adequadamente, né? No potencial que podemos. E esse trabalho que você tem feito não é só de visão ou trazer novas possibilidades de visão, mas também um trabalho de bem-estar, né? Onde na terceira idade ela é essencial, né? De trazer outras possibilidades do que simplesmente estar numa casa de terceira idade esperando o tempo passar, né? Não, não só de vida, né? Onde as pessoas experimentam junto com você os exercícios, quer seja começando sentado e quem pode levantar que levante, mas de trazer movimento para essas pessoas, trazer movimento para essa vida que está viva, né? Então, tem muito que se pode fazer, não é? Eu vou te dizer que esse trabalho que eu estou fazendo com esses idosos é tão bonito, porque não só eu tenho, mas cada um tem uma outra situação. Um tem um ombro e o outro porque tem não sei o quê, e o outro tem artrite. Bom, você sabe, a idade média que eu tenho desses meus jovens, os meus jovens têm uma idade média de 80 a 85 anos. Quer dizer, esse é o mais jovem. Então, o que acontece? Mas eles querem melhorar. Quer dizer, eles vêm porque não têm o que fazer, acabam se animando, acabam por fazer, acabam por se motivar, e motivar não só na visão, mas se motivar como postura de vida. Quer dizer, ter uma expectativa de vida. Então, a coisa mais importante que tem é olhar para a vida, olhar para a natureza e ver aquilo que tem de divino em cada coisa que nós fazemos. Então, nesse passo de evolução, ver a árvore e ver a flor e ver a planta. E eu chego lá nas minhas aulas são cheias de bolas, flores, plantas. Eu tive que mandar vir do Brasil flores artificiais, a Gislene me mandou, porque aqui não tem flores coloridas, são todas homogêneas e eu queria cores mais vivas, então vieram cores mais vivas. Você entende? Quer dizer, há uma perspectiva de vontade de viver. Exato. De vontade, sabe? Não estou aqui abandonada numa esquina, entende? Exato. Então, isso que você está contando é que o exercício é apenas uma ferramenta para trazer um maior, claro, muito, claro. muito mais E profundo. se dependesse de mim, se eu tivesse mais tempo, eles queriam mais aulas. Entende? Porque eles têm aulas. Você sabe que esse lar, eles têm uma série de atividades. E tem a fisioterapia, e tem pilates, e tem Feldenkrais, e tem não sei quanto. Mas a minha forma de dar aula é uma forma em que você passa toda uma perspectiva de perseverança, de
Você tem que lutar pelo que você quer. Não pode ficar sentado aqui na cadeira fazendo tricô. Não, tem que sair, tem que andar. E eles têm um pátio, e eu faço todo mundo andar, faço todo mundo passear e ver flores. E fizemos uma vez um exercício todo no Jardim de Rosas, tem um Jardim de Rosas, fomos lá fazer. Quer dizer, eu vou desenvolvendo cada vez mais e, ao mesmo tempo, estudando, né? Claro. E o que você está contando, assim, não é que são pessoas que não têm acesso a outras coisas, elas têm, né? Não Mas tem acesso. elas encontraram no seu trabalho um diferencial, né? E isso, esse Encontraram e diferencial tem isso me feito dá uma uma satisfação transformação. enorme. É, É uma alegria. Eu me enriqueço cada vez mais quanto mais eu faço como doação. É uma coisa que é dar mesmo. E quanto mais você dá, mais você recebe. Entende? Quer dizer, então, me procuram, querem saber mais, querem, sabe? Quer dizer, você sente que existe vida. Então, essa vida é aquela que nós temos que desenvolver. exato. Então, é isso. Ótimo. Agora, eu só queria dizer uma coisa mais, que é, voltando ao Brasil, eu continuo, e inclusive é engraçado isso, que eu continuo tendo clientes do Brasil. Continuo tendo clientes que me telefonam por WhatsApp, clientes que fazem sessões comigo pelo Skype. Há uma ligação ainda com relação ao Brasil, e eu, quando sinto, eu vou mandando. Quer dizer, quando eu tenho clientes que me consultam pelo site, eu mando para o pessoal no Brasil, ou para o pessoal em Portugal. Não esquece que eu tenho todo um campo de desenvolvimento lá. Exato, exato. Portugal continua existindo. Eu tenho, por exemplo, um aluno aqui no Brasil, aqui em Israel, que é português. Então ele fica muito feliz porque nós trabalhamos em português. E os pais dele vieram visitá-lo e ele me trouxe os pais para conhecer os marranos, conhecer e bater papo comigo, e eu ganhei um avental português. Quer dizer, Portugal continua ativo, e também continua muito ativo o Brasil. E então, nessa parte, se tiver alguém interessado ainda, porque sabe que quando eu estava no Brasil, eu ainda estava muito mais ativa do que agora. Então, eu tinha CDs, o meu livreto, eu tinha uma série de apoios, materiais de apoio, máscaras, tapa-olhos, etc., que eu não desenvolvi aqui porque eu tenho um grupo muito restrito e tinha que começar tudo em inglês ou em hebraico, nem pensar. Então, se precisar de alguma coisa, na minha clínica em São Paulo, na Dijon, a Dijon continua tendo informações e continua tendo meu material. Então, e é muito fácil, é adijon.com.br, o site, quer dizer, não é nada difícil para lembrar. Ótimo. Então, isso é o que está acontecendo. Que maravilha. E para quem está ouvindo a gente, você gostaria de fazer alguma última consideração para quem está escutando a gente? Eu imagino que quem está nos escutando, além da nossa turma, além das pessoas, são aqueles que estão interessados em melhorar a sua visão, em melhorar a sua saúde. Então, eu tenho uma fórmula. E a minha fórmula é composta de algumas palavras básicas que atrás de cada palavra tem um universo. Então, a minha fórmula que eu recomendo, se você quer melhorar a sua vida, melhorar a sua forma, os seus olhos, o seu corpo, você tem que começar com muita coragem. É importante assumir uma postura de coragem. Se você tem medo, não começa. Se você está em dúvida, então fica em casa, vai fazer tricô, vai fazer outra coisa da vida, porque você incomoda e não ajuda, e não se ajuda. Então, a coisa mais importante é começar com coragem. Tendo coragem,
vai aprender o que tem que fazer, respeitando quem está te ensinando, porque existe toda uma fonte de experiência que é importante para você receber. E com essa informação e com a coragem, você tem que ter perseverança. Tem que acreditar e ter perseverança. Se você não acreditar e não tiver perseverança e não fizer realmente o trabalho que tem que ser feito, você está começando errado. Então, procura essas fórmulas, assume, e uma vez que você assumiu, põe uma pitadinha de fé, acreditar em você mesmo, acreditar que quando você faz, Deus ajuda. E o resto, você não precisa mais nada. O caminho está feito. Muito Então, obrigada. essa é a minha fórmula. Muito obrigada. E para a gente encerrar por hoje, você poderia falar para a gente o seu site e o nome dos seus CDs de exercícios que você tem em São Paulo? O site é www.leiklandsilvia.com.br. Não tem mistério. Tem um livreto que se chama Saúde dos Olhos. Esse livreto é realmente muito prático, muito bom. E tanto o livreto como os CDs, o site da Dijon, onde tem todos os materiais e minha informação, é www.adijon.com.br. Lembrando a todos que o Meir Schneider, o criador do Self-Healing, ele está indo para o Brasil agora no final de fevereiro, vai passar pelas cidades de Rio Claro, São Paulo e Volta Redonda. E quem tiver interesse em participar das palestras, workshops ou atendimentos individuais com o Meir, você pode ver toda a agenda completa no site www.selfhealingbrasil.com.br. Eu queria agradecer. Eu quero só dizer uma coisa, que eu estou sempre em contato com o Meir. Nós estamos sempre em contato por WhatsApp, por telefone, e eu realmente também quero recomendar a quem não conhece o trabalho do Meir, ou quem conhece, não deixe de seguir. Foi o meu caminho, foi um dos instrumentos fundamentais da minha transformação. Então, eu só posso dizer que eu tenho que agradecer sempre e ser muito grata a estar aqui nesse mundo agora e estar podendo enxergar a beleza do mundo e enxergar essa Jerusalém maravilhosa e enxergar porque todo o trabalho começou com a fé e acreditar que eu podia fazer isso. E eu podia fazer isso graças ao Meir. Silvia, queria agradecer de coração a sua presença, a sua atenção, o seu tempo. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Que seja muito, muito feliz. E eu desejo muitas felicidades para todos e muita gratidão. Eu agradeço a cada um e a você em especial tantos anos de amizade e tantos anos de participação e crescimento. Vamos continuar. Vamos continuar, não é isso? Com certeza, com certeza. Então tá bom, ok. Então, obrigado a todos pela presença. Até a próxima entrevista. Até a próxima. Obrigada.